Olá, alunos, tudo bem com vocês? O professor Yuri passando por aqui para deixar mais uma atividade para vocês. A atividade de hoje, ela se chama Criando um Novo Continente. E nós vamos trabalhar com cartografia, que nada mais é do que a produção de mapas. Essa atividade ela não é muito difícil, mas ela é uma atividade que ela vai requerer um pouquinho mais de tempo da parte de vocês para fazer. Basicamente, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar um mapa, vocês vão desenhar um mapa novo, e nesse mapa vocês vão destacar as principais formas de relevo do continente que vocês inventaram, a localização de algumas cidades, né? Onde que ficam essas cidades, e vocês vão ter que colocar nome em todos os fatores que vocês destacaram nos mapas. No oceano, se tiver algum lago, na floresta, nas montanhas, nas cidades vai ter que ter nome. E vocês terão que me entregar então tanto o desenho quanto os nomes que vocês utilizaram, junto com o significado desses nomes. Vocês têm que me dizer o que significa esses nomes, por que vocês deram aqueles nomes para aquela parte do mapa de vocês. Mas eu sei que desenhar mapa não é uma coisa tão simples, então eu fiz um mini tutorial aqui para vocês, para explicar para vocês de uma maneira mais fácil como é que a gente faria, né? Ou como é que eu faço para desenhar um mapa. Então vocês vão ter que olhar o restinho desse vídeo para entender se vocês precisarem de ajuda. Se vocês acham que vocês conseguem, tranquilo, podem fazer da maneira com que vocês estão acostumados. Bom, pessoal, para começar o nosso desenho do nosso mapa, o que normalmente a gente precisa? Do formato do mapa. Então vocês vão utilizar alguns grãos. Aqui na minha imagem, como vocês podem ver, eu fui fazendo todo o mapa e fui fotografando para mostrar o processo para vocês. Para vocês terem uma ideia do que eu fiz, eu utilizei milhos. Vocês podem utilizar arroz, feijão, lentilha, umas pedrinhas, pedra de aquário, qualquer coisa que vocês consigam colocar. E aí vocês atiram essas pedrinhas, ou no meu caso os milhos, em cima desse papel. E aí vocês vão mexendo nele ali até ele ficar num formato que vocês achem legal. O formato que eu achei legal foi esse aí. Assim que vocês tiverem definido o formato do mapa de vocês, vocês vão pegar o lápis de vocês e de maneira bem fraquinha, sem pressionar muito o lápis no papel, vocês vão contornar todo esse formato por fora. Não precisa seguir perfeitamente aonde está o milho, mas sempre cuidem o detalhe de tremer um pouco a mão de vocês, porque o mapa ele não é perfeitamente reto, né? Ele é bem irregular, então tremam um pouquinho a mão quando estiverem fazendo esta parte. Feito o contorno, remova os milhos e o mapa de vocês ficará mais ou menos assim, obviamente no formato que vocês escolheram. Pessoal, agora vamos falar das montanhas. As montanhas vocês podem colocar daquela maneira que está ali, aquelas primeiras montanhas ali, que são basicamente alguns triângulos sem a base. Só que esse tipo de desenho de montanhas são utilizados mais para montanhas horizontais, né? Ou quando a gente costuma brincar, montanhas deitadas no mapa. Mas ali embaixo nós temos então um formato mais vertical, onde primeiro vocês vão passar uma linha bem torta, assim, com o braço bem tremendo, como vocês fizeram no contorno do mapa. Depois desse contorno que vocês fizeram, vocês vão pegar umas pontinhas dessa linha e vocês vão fazer uma espécie de uns V de cabeça para baixo. E depois desses que vocês tiverem essa parte pronta, vocês vão pintar com traços verticais para baixo em um dos lados desse V. Que como vai ter aquela primeira linha no meio, a montanha estará dividida. Esse lado que vocês vão pintar será a sombra. Tanto faz se vocês querem fazer na esquerda ou na direita. Eu optei por fazer na direita. E assim como eu fiz no começo do mapa, eu vou voltar a utilizar os milhos,
porque eu quero ter uma ideia de como vão ficar as posições das minhas montanhas no meu mapa. Vocês podem utilizar os grãos de vocês aí também. Naquela cordilheira de montanhas ali que vai surgir ali embaixo, eu coloquei... eu fiz as marcações com lápis no lado esquerdo dos milhos. Enquanto que naquela cordilheira um pouquinho menor que está mais acima, eu fiz a cordilheira de montanhas por entre os milhos. São duas opções para vocês escolherem. E a posição dos milhos, obviamente, para saber mais ou menos como ficarão as posições das montanhas. Então, para vocês verem, as minhas montanhas serão aí. Depois, nós temos as nossas montanhas assim. Olha, eu usei o modelo de baixo daqueles exemplos que eu dei para vocês. E terminarão assim. Agora nós temos as nossas montanhas prontas. Agora eu vou falar dos lagos. Os lagos normalmente eles serão fechados em um formato levemente circular e eles sempre vão a água sempre vai descer do lugar mais alto. Vocês nunca vão ver uma água subindo montanha. Eu sei que isso que eu falei agora é uma coisa muito óbvia, e todos vocês sabem disso. Mas vocês têm que se ligar nisso na hora de desenhar, porque muita gente desenha um lago sem conexão nenhuma. O lago ele sempre vai ter uma conexão. Então, vocês vão fazer esse lago, ele vai descer num lugar mais alto e ele vai desaguar no oceano. Então, pessoal, a posição do meu lago será aí. Se vocês quiserem um formato legal pro lago, vocês podem utilizar os milhos de novo. E como eu falei pra vocês, ele sempre vai desaguar no oceano. Então, vocês vão ver, eu fiz um percurso para ele descendo de uma das montanhas de cada cordilheira e no final ali um trajetinho de água, então de água corrente, desaguando no oceano, ou seja, fora do continente. Vocês não precisam seguir esse modelo, isso aqui são ideias de como fazer. O lago de vocês pode estar posicionado em outro lugar, por exemplo, pode ter outro formato. Mas como eu quis fazer uma coisa mais rápida, ficou assim. Agora eu vou falar um pouquinho dos desertos. E se vocês quiserem colocar um deserto no mapa de vocês, como que nós fazemos para identificar um deserto? A gente vai desenhar alguns cactos. Notem que nunca vai existir uma floresta de cactos. Então vocês vão desenhar um ou dois cactos. Se quiserem desenhar mais, vocês vão desenhar bem afastados o próximo, né? Algumas pedras, não muito grandes, né? Umas 2 ou 3 pedrinhas juntas. E vocês farão aqueles riscos ali embaixo ali, que eu coloquei ali, que são riscos indo do mais forte para o mais fraco, para simbolizar a areia, como se fossem as ondas das areias do deserto. Novamente, trouxe os milhos para localizar a posição primária do meu deserto. Vai ser mais ou menos aí. E o meu deserto ficou assim. Depois ele vai ficar um pouquinho mais bonitinho quando nós formos dar o acabamento desse mapa. Agora eu vou falar das florestas. As florestas têm 3 jeitos de vocês fazerem. O primeiro modelo é aquele ali que vocês vão desenhar várias pirâmides, né? Uns triângulos bem pequenininhos. E depois vocês vão puxar um palitinho embaixo dessa pirâmide. O segundo modelo, vocês vão utilizar mais ou menos a mesma forma que vocês utilizaram no lago. E aí vocês vão botar uma espécie de umas graminhas em cima. E na parte de baixo vocês vão puxar os palitinhos. Aí aquelas graminhas que vocês colocarem em cima vai ser para simbolizar que são árvores. E os palitinhos para baixo seriam os troncos das árvores. O terceiro, que é o que eu acho que fica mais legal e o que normalmente eu uso, vocês vão fazer aquelas coisas que eu fiz ali. Vocês vão desenhar umas espécies de umas pipoquinhas, umas pedrinhas, umas coladas nas outras. E depois naquelas que tiverem conexão com a parte de baixo do mapa de vocês, né? Aquelas que tiverem para baixo, vocês vão puxar os troncos, né? E aí vocês fazem os risquinhos para os lados assim, para dá o sentido assim de que ela está enterrada, que a raiz corre para o lado, né? O sentido da árvore em conexão com a terra mesmo. Olha como é que vai ficar. Novamente utilizarei os milhos
para demarcar mais ou menos a posição das florestas. Aqui vocês podem ver mais ou menos a posição da minha floresta e as primeiras árvores surgindo ali. Vocês vão notar que o meu lago ele vai passar por entre as árvores da floresta, por isso que a floresta está cortando por cima do lago. E aí vocês têm a visão de como ficou a minha floresta. Vocês vão notar que elas não têm um sentido muito lógico, assim, as pipoquinhas que vocês vão desenhar é meio abstratas, assim, para não seguir uma lógica, mesmo porque as folhas das árvores não seguem as lógicas umas das outras. Pessoal, agora vamos colocar as cidades do nosso mapa, tá? Eu dei várias opções de relevo para vocês, agora vamos colocar as cidades. Vocês podem utilizar, por exemplo, uma casinha normal. Vocês podem utilizar um castelo, vocês podem utilizar uma igreja, de repente a cidade de vocês tem um âmbito mais religioso. Vocês podem utilizar simplesmente um pontinho com uma cruz, né, que também é utilizado como localização. De repente uma cidade menor, vocês podem utilizar uma barraquinha. Essa barraquinha vocês utilizam mais para acampamento ou para uma cidade que tem um âmbito mais rural, né, porque ela é mais rústica. E ali embaixo nós temos 3 opções ali que vocês podem botar essa âncora. Eu gosto de utilizar a âncora para localizar um porto. Vocês podem colocar esse catavento que eu inventei aqui por um parque eólico, alguma coisa do tipo, para catar a energia do ar. Ou um farol, né, também. E eu utilizei todos esses exemplos que eu passei para vocês aqui no meu mapa, para vocês verem como é que fica uma maneira bem legal de utilizar. E isso vai da criatividade de vocês. Qualquer tipo de casa e coisas desse tipo vocês podem utilizar para demarcar uma cidade. Olha aí, pessoal. Tá se criando o nosso mapa. Então aqui, ó, aqui temos então uma barraca, 2 barraquinhas ali. Aqui para mostrar um acampamento, aqui para mostrar uma cidade de um âmbito mais rural. Aqui nós temos um porto. Aqui nós temos um farol. Aqui nós temos uma outra cidade. Aqui nós temos um parque eólico. Aqui nós temos um castelo que vocês podem utilizar. Pode ser um castelo, pode ser um palácio, pode ser uma mansão. Pode ser a Casa Branca, por exemplo. Uma cidade, assim, o castelo a gente usa por uma residência assim mais luxuosa. Aqui eu botei um farol e um porto. Aqui eu botei uma igrejinha. A minha igrejinha é assim. Se vocês tiverem um modelo diferente, vocês podem utilizar para trazer uma ideia de uma cidade um pouco mais religiosa. Eu não citei religião nenhuma aqui, só para deixar bem claro. Aqui eu coloquei uma outra cidade com porto e aqui uma cidade menor ali que eu usei só a bolinha. Vocês vão notar também que agora eu fiz as marcações assim da terra nas voltas das montanhas, ó, aqui também, e no deserto. Isso aqui é uma coisa que vocês podem estar fazendo também. Uma parte muito importante que vocês devem colocar no mapa de vocês, com certeza, é a orientação. Não existe mapa sem orientação. O que é a orientação? É o que vocês chamam de rosa dos ventos, né? A rosa dos ventos é a ferramenta que nos dá a orientação. Então assim, ela pode ter no modelo mais antigo, que é basicamente uma flecha, e ela está apontando sempre para o norte. Como também, vocês podem ter a rosa dos ventos inteira. Mas nunca se esqueçam, ela sempre tem que apontar para o norte. Ou seja, ela pode estar virada para qualquer lado, mas uma das pontas dela vai ter que ser o norte. E aqui o modelinho, como eu costumo desenhar ela, eu faço uma cruz e um X, ligo as pontas e depois pinto. Olha lá como é que ela ficou no meu mapa. Então, pessoal, eu botei ali embaixo a minha rosa dos ventos. Vocês vão notar que o norte está ali. Lembra que eu falei para vocês? Sempre tenham o norte. Essa aqui é uma parte importante, que são as ondas. As ondas vai mostrar o movimento da água quando a água encontra o continente. Não é as ondas que vocês veem na praia. Então, vocês vão fazer essas marcações aqui, ó, de acordo com a forma dos continentes de vocês, bem próximo da bordinha do continente de vocês. E vocês vão fazer 2 ou 3 em algumas posições estratégicas. E aí a primeira vai ser mais larga, depois mais fininha, e aí diminui um pouquinho. Isso vai dar a entender que a água do oceano está batendo na Terra, né, no continente. Olha aí, pessoal, como é que está ficando o meu mapa. Quase pronto o mapa então de vocês. Aí vocês podem notar aí, ó, que em alguns lugares assim, ó,
Eu coloquei as ondinhas ali, não são em todos, então vocês vão escolher assim quais os lugares mais estratégicos para vocês colocarem, mas sempre do lado de fora e sempre bem próximo à costa, né? Bem próximo à linha que vocês demarcaram o formato do mapa de vocês. Bom, pessoal, agora o desenho de vocês provavelmente já deve estar pronto. Agora vamos para a parte dos nomes. Vocês vão ter que colocar nomes nesse mapa de vocês. Vocês vão colocar o nome do continente de vocês. Vocês vão colocar o nome de cada cidade que vocês criaram. Aqui tem uma cidade, aqui tem outra cidade, aqui tem outra cidade e assim por diante. Vão colocar um nome no lago, no oceano. Vocês vão colocar um nome nas cordilheiras de montanhas. Um nome no deserto. E vocês terão que me dizer qual o significado desse nome. Por que esta localidade do mapa de vocês tem esse nome? E assim, de acordo com os nomes de vocês, eu vou conseguir olhar para o mapa de vocês e enxergar a história do continente de vocês. Se vocês quiserem colocar só o nomezinho e dizer, a cidade se chama Tapes por causa disso. Ponto, tá certo. Se você quiser fazer um textinho, pode fazer, não tem problema. Se você quiser colocar o texto no mapa, se você conseguir, não tem problema. Mas assim, vocês têm que ter os nomes de cada localidade no mapa e depois tem que ter um textinho separado para me entregar também, explicando por que cada localidade tem aquele nome. Tá bom, pessoal? Não se esqueçam de caprichar bastante quando vocês forem fazer esse mapa. Eu quero ele bem bonito, eu quero ele bem caprichado. Vocês contornem, pintem, quero ele bem colorido também. Vocês vão saber o que fazer. Lembre-se, floresta é sempre verde, quase sempre verde, né? Água é sempre azul. As montanhas e a terra sempre vai ser uma tonalidade de um marrom voltado para um laranja meio avermelhado, um amarelo queimado, quem sabe. Entendeu? Tudo isso vocês vão levar em consideração quando vocês forem fazer o mapa de vocês. E cuidem a posição onde vocês vão colocar os nomes das localidades do mapa de vocês, para que eu consiga enxergar, né? Então, a atividade de hoje era essa. Espero que vocês consigam fazer. Se tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem. Todos vocês têm o meu número. E eu vejo vocês em uma próxima oportunidade. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço e até a próxima.